Oi pessoal, eu li Crime e Castigo do Dostoiévski. Estou aqui até hoje tentando digerir essa história que está na minha cabeça há alguns dias, e o livro realmente é incrível. Ele realmente está no topo dos mais célebres livros da literatura mundial. E ele vai contar a história do Raskolnikov, um jovem estudante de direito que acaba abandonando o curso por passar por diversas dificuldades financeiras. No cenário de São Petersburgo, se passa na Rússia, e ele vai abandonar o curso exatamente porque ele não tem condições de dar prosseguimento, mas ele é um cara totalmente inteligente, e em meio a isso ele resolve, como todo mundo já sabe, cometer um assassinato, porque parte de uma premissa que o mundo, a sociedade é dividida em duas: os seres extraordinários e os ordinários. E os seres extraordinários, ele tem a capacidade, ele tem o direito, ele tem um dever de fazer, transgredir leis, cometer qualquer tipo de atrocidade, assassinato, e eles não pagarem por isso, porque na verdade eles estão fazendo um favor à sociedade, e esse favor vai contribuir para o desenvolvimento humano, vamos dizer. Ou seja, ele sempre parte da premissa do Napoleão, que cometeu direto e indiretamente diversos crimes, matou, dizimou, e ele conquistou diversos países, né? Não sei, quem conhece a história de Napoleão sabe do que eu estou falando. Enfim, e ele utiliza muito isso, Napoleão e diversos outros líderes, né? E ele comete esse assassinato, mas ele não conta que ele também, que no momento do assassinato, a irmã da usurária, que é uma mulher que empresta dinheiro a juros altos em troca de bens que tem um valor sentimental, e ela acaba aparecendo num momento, vamos dizer que indevido, e também acaba sendo vítima do Raskolnikov. Após o assassinato, que acontece em meio a uma cena muito tensa e muito instigante, que te prende assim, você quer saber como é que se ele vai sair daquela cena. Olha, não é spoiler, viu? Porque na verdade todo mundo sabe, como o título já fala, crime. Então acontece esse crime, e o castigo, há esse castigo no final, e também há o castigo durante todo o livro, porque o personagem ele passa por uma série de dores na consciência, ele fica febril, ele pensa constantemente naquele ato que ele cometeu, ele se sente perseguido, ele se sente seguido por espectros, como em algumas partes do livro fala. O livro tem sim uma linguagem mais difícil, mas nada que um vocabuláriozinho, sabe, um dicionáriozinho consiga dar uma clareada em tudo. E é muito interessante, o livro é instigante, e ele vai conhecer outros personagens que são fabulosos, inclusive Sônia, que é uma prostituta, e uma jovem também, que ele acredita que ele pode revelar isso em meio a toda a dor que ele passa. Tem também o Raskolnikin, que é um amigo dele, um amigo leal, um amigo fiel, que a todo tempo está o ajudando, tanto a ele quanto sua família, quer dizer, sua mãe e sua irmã, que acabam vindo para São Petersburgo para saber como anda a situação do filho. Ele que não aceita de maneira nenhuma que ela se case com um pretendente, um cara mais velho e que não tem caráter, como se ele também tivesse caráter. Mas como ele é uma criatura extraordinária, em meio a tantos ordinários que existem na sociedade da época dele, ele acredita que ele não é o cara certo para a irmã se casar. E também vamos dizer que isso contribuiu para que acontecesse esse assassinato nesse romance. Enfim, após isso, ele vai ser perseguido por um investigador foda, que sabe de maneira certeira atingir o psicológico humano. Mas enfim, acaba outras pessoas que são suspeitas do assassinato em meio aos acontecimentos. O cara acaba dizendo que foi ele que matou as duas mulheres, sendo que não, né? Todo mundo sabe que foi o Raskolnikov.
Nisso, ele, quando parte do conhecimento da Sônia, eles conversam, ele passa por diversos momentos que ele aparece, desaparece, fica doente constantemente, a sua consciência pesa de uma maneira terrível. Ele vai conversar com a Sônia e, de uma forma ou de outra, ele vai revelar para ela que ele cometeu esse crime. Diante de todo o castigo que acontece durante todo o livro, sem chegar ao ponto final, que é um livro que tem uma redenção incrível. E também tem algumas partes da Bíblia que é interessante. Em algum momento ele pede para que a Sônia leia uma parte da história de Lázaro, que vocês encontram na Bíblia. E é super interessante aqui, quando ela finaliza a leitura, eu queria ler até essa parte para vocês. É já no final do livro. Já no final do livro bíblico, que ela fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Aí ela diz: é tudo sobre a ressurreição de Lázaro, disse ela baixinho, de modo severo, entrecortado, e ficou imóvel, e como que envergonhada, virando-se para o lado, sem ousar fixar os olhos. Seu tremor, plebiscitante, ainda persistia. O coto da vela que se apagava no castiçal torto, e sua luz fosca iluminava o assassino e a meretriz que se tinham reunido por um estranho acaso naquele mísero quarto para a leitura do livro eterno. Veja como o livro tem partes que fazem você refletir. Essa parte aqui foi uma das partes que mais me ficcionou nessa leitura do Crime e Castigo. E o final, ele vai confessar realmente que ele cometeu esse crime. E o final é uma redenção. Ele vai sofrer o tempo inteiro, do começo ao fim. E vocês vão ficar surpreendidos com o final, que com certeza poderia ter uma continuação. Não teve tantos livros ruins aí, né? Que tem tantas continuações que é de encher o saco. Crime e Castigo merecia isso, que é um livro reflexivo, que mexe com o psicológico humano, que mostra até que ponto o ser humano é capaz de chegar e até que ponto o ser humano consegue se desvencilhar de uma culpa, de um desejo de redenção. E é isso que o personagem Raskolnikov chega ao momento de redenção total. É um livro que eu recomendo, é um livro fantástico, é um livro que em alguns momentos você vai estranhar a escrita do Dostoiévski, mas depois que você se acostumar, você vai dar início e você não vai querer parar, você vai encontrar palavras que vão te dar um vocabulário muito mais amplo e nada melhor que um clássico da literatura para que a gente possa conhecer outras sociedades, outros pensamentos, outras épocas, e Crime e Castigo é o livro para isso. É fantástico, eu recomendo para todos vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram, que na verdade não é um resumo, é uma impressão mesmo do livro. O livro é muito mais denso que isso, é muito mais envolvente que isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super abraço e vamos ler os clássicos, hein? Porque tem muita coisa boa.